Eu queria começar, Luiz, te perguntando o seguinte: como empresa líder em seu setor de atuação, a Tancargo acredita no crescimento e desenvolvimento do mercado de transportes de cargas aéreas no Brasil, diante do atual cenário econômico do país? A gente sabe que a gente está enfrentando uma crise e eu queria que você me contasse qual é a visão da empresa com relação a isso. Olha, Sandra, é uma excelente pergunta. E a verdade é que eu acredito muito no crescimento do modal aéreo no Brasil. Você tocou um ponto muito importante no começo da entrevista, que é como o modal aéreo ainda é tão pequeno em importância aqui no Brasil. Isso, para mim, é um potencial enorme de crescimento. E eu acho importante separar a sua pergunta em dois pontos. O primeiro é o momento que a gente está vivendo. E, obviamente, todo mundo sabe que o país está passando por uma crise, o PIB industrial está caindo perto de 6%, que afeta muito, e quando a produção industrial cai, obviamente, o transporte de cargas também cai. Mas isso, para mim, é uma situação de momento. Toda crise passa, a gente já passou por algumas delas, essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última, mas toda crise passa e chega um momento de crescimento. E a nossa preocupação é, acreditando no potencial deste modal, acreditando nas necessidades que este país tem de um bom transporte ágil, de uma logística eficiente, e sabendo que quando esta crise passar, a gente tem um potencial muito grande de crescimento, como a gente faz durante a crise para investir e poder ocupar o espaço que é merecido do modal aéreo? Essa é a nossa tarefa. Essa é a meta. Essa é a meta, sem dúvida nenhuma. Tudo bem. Bom, aproveitando, nós também temos um país de dimensões grandes, né, com população espalhada irregularmente. Na sua opinião, Luiz, o modal aéreo é mais eficiente na questão de logística e transporte de cargas? Em alguns locais do Brasil, inclusive, só chega o modal aéreo. É isso? Pois é, o modal aéreo é um modal muito eficiente. É um pouco difícil dizer qual o modal mais eficiente, porque, para ser franco, eu acho que tem a resposta certa para cada situação. Dito isso, como você disse, o Brasil é um país muito grande. Eu, quando estava fora do Brasil, todo mundo se referia ao Brasil como um país de dimensões continentais. Eu acho que é uma boa referência. E não só é um país muito grande, mas é um país que tem dificuldades de acesso muito grandes para algumas localidades. Vamos falar de Manaus, por exemplo. É muito difícil você chegar via terrestre em Manaus. E para isso o modal aéreo é super eficiente. A gente leva os perecíveis para Manaus, a gente leva peças que têm urgência, qualquer bem que tem urgência, ou seja, é um modal muito eficiente, principalmente para coisas que precisem de agilidade, de rapidez, ou mesmo de segurança, porque obviamente você não vai parar um avião no ar. Então é um modal muito mais seguro para transportar. Uhum. Esse cenário do modal aéreo que a gente está conversando, ele ainda precisa ser reprojetado de alguma forma? Olha, tem muito potencial de crescimento. Eu acho que um grande desafio do modal aéreo é a capilaridade. E a capilaridade se consegue através de integração com outros modais. Por isso que eu digo que os modais, cada modal tem o seu papel. Então, para te dar um exemplo, a Tancargo, a TAM opera em 41 aeroportos. Mas a Tancargo tem 51 terminais, porque a gente tem terminais offline que tem transportes terrestres para poder levar essa carga até algum lugar que a gente tenha voo e poder voar essa carga. Mas mais do que isso, a gente também tem uma integração grande com o modal terrestre, que a gente chama de door-to-door, que é o famoso porta-a-porta, e com o nosso door-to-door a gente consegue chegar a 4.000 localidades, porque a gente percebe que se você quer enviar alguma coisa para um lugar onde a gente não tem um aeroporto, eu tenho que também te dar uma solução. Então essa integração entre modais é super chave. Então ainda há capacidade de expansão, não só para o mercado nacional, mas para o internacional também, é isso, Sem nenhuma Luiz? dúvida. A gente tem muita capacidade de expansão, tanto para o doméstico como para o internacional, e eu acredito muito no crescimento desse mercado.